Sani Cari Vanity, esse vídeo é um pouco diferente porque ele se trata de uma revisão que eu vou fazer para um amigo nosso. Ele pegou um vídeo meu aqui no canal, onde eu trouxe uma receita de bigoli ali, porque tinha a ver com o vídeo, enfim, e aí ele tentou passar essa receita para o Vêneto. Muito bom, eu achei bem legal que ele fez isso, e então ao invés de eu fazer só essa revisão aqui para ele, eu pensei em trazer ela no vídeo porque acaba também divulgando um pouco mais a língua vêneta, mostrando para vocês como funciona. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Língua Mari. É muito importante aí que você dê a sua contribuição com curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e principalmente comentando em todos os vídeos, mesmo que seja um pequeno comentário, porque isso é o que faz o canal efetivamente chegar para mais pessoas e a gente manter a produção de vídeos aqui no canal. Tá bom? Então vamos lá para nossa receita. Eu vou mostrar aí na tela para vocês como o nosso amigo escreveu. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer umas correções, eu não vou me aprofundar muito porque a gente não tem tempo para isso. A maior parte das explicações ortográficas e também de, enfim, gramáticas e tal, eu faço no curso de língua vêneta. Se você se interessar, depois no final eu posso comentar também como faz para entrar no curso. Então a primeira parte, até eu separei aqui um bloco de notas para facilitar a alteração. A primeira parte eu tenho aqui, ó, smerti par la repice de bigoi. O que acontece é que essa palavra, na nossa ortografia oficial da língua vêneta, ela vai ser escrita com a letra Z. Então a gente faria desse jeito, tá? Smerce. Aqui não tem acento, é uma palavra sem acento e não existe esse plural aqui no vêneto, ou seja, nas palavras que finalizam já com a letra E, elas jamais vão fazer o plural em I, elas vão manter assim, smerte. A gente poderia até colocar, por exemplo, um artigo aqui no início, no plural, le smerte, mas não é necessário, a gente já sabe que, enfim, né, é assim, já está no plural a palavra, smerte par la repice. Então, sem acento também, essas palavras, a maior parte das paroxítonas não vão acento no vêneto, tá bom? Então, smerte par la repice de bigoi. Bigoi está escrito certo, não dá para escrever sem acento, como a maior parte das vezes a gente enxerga tudo meio italianizado, né? Assim, e com dois L's, e o vêneto não é assim, não funciona, tá bom? A gente não fala bigoli, né? A gente fala bigoi ou bigoli. Isso significa que precisa de um acento na letra I e apenas um L. Esse aqui é o famoso L fôrculo, ele pode ser cortado na pronúncia ou ele pode ser falado cheio, né? Ele pode ser falado bigoli ou bigoi. Portanto, a gente já deixa assim. É claro que eu já fiz uma pré-correção aqui e eu vou fazer apenas, então eu vou dividir o vídeo em dois, né? Eu vou fazer um apenas dos ingredientes, porque já dá bastante assunto, e depois do preparo, que também foi traduzido em vêneto. Eu já coloquei aqui, mas também traduzi ali em cima. Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo a gente viu aqui que está escrito, né? 500 gramas do bigoli escuro. Só que bigoli já é uma palavra que ela não vai ter tradução para o português, porque é um tipo de massa vêneta, portanto seria como bigolis, né? Já é uma palavra que ela está no plural em vêneto. Se é uma palavra que ela está no plural em vêneto, a gente precisa que tudo que vem depois, principalmente os adjetivos, né, eles vão combinar também com a própria palavra. A gente vai ter que colocar os adjetivos no plural igual. Então, 500 grammi de bigoi scuri. E eu já fiz a alteração aqui, já vou passar para vocês verem, 500 grammi de bigoi scuri. É preciso que tenha essa concordância entre o adjetivo e o substantivo, senão não vai funcionar. Depois nós temos 200 gramas de ceola, né? Então 200 gramas de cebola. Eu já escrevi aqui para vocês também que ceola não vai acento, tá? 200 grammi de ceola. Como, enfim, uma informação útil também para vocês, existe uma outra variação. Aqui na minha região a gente fala segola, segola. Aí teria que ter um acento, na verdade tem um acento, porque vai ficar segola. E não, é segola.
que seria no plural segole. Mas as duas variações estão corretas, são apenas sinônimos, né? Tem a seola ou seole no plural e depois nós temos segola ou segole também no plural. Aqui está escrito no singular, tá? Vamos lá para o próximo. A próxima escrita aqui a gente tem do o tre scoieri de olio de oliva. Portanto, a gente não vai precisar desse acento aqui, tá bom? Não precisa do acento, significaria 2 ou 3 colheres. Esse ou é apenas a letra O, normal, sem acento. Do o tre scoieri de olio de oliva, e aí o restante eu já escrevi aqui para ficar mais fácil. Então tem do o tre scoieri. Scoieri, percebam como a minha pronúncia, como eu estou fazendo, é com uma L que some, né? Então scoieri, scoieri vai ter que ter a nossa L fôrcula, porque senão não vai ser aquilo que necessita. Então, provavelmente muitas pessoas vão falar scoglieri e as outras vão falar scoieri. E assim tá ok com a L fôrcula aí. Então, são 2 ou 3 colheres. Mais uma informação aqui bem legal para vocês, por exemplo, existe a outra variação que é cucciari. No singular cucciaro, no singular também scogliero ou scoieri, ou scoglier, né? Na verdade, a maior parte do nosso singular vai ser scoier nessa palavra aqui, não scoiero, muito difícil que a gente feche assim, mas aqui sim, cucciaro, e no plural vai ser cucciari. Aqui na nossa região a gente fala cucciaro e cucciari. Eu não falo scoier ou scoieri, mas sim cucciaro, cucciari é a mesma coisa, são sinônimos, não tem problema, vocês falem como quiserem. Então, de olio de oliva. Olio vai com a I longa, né, que é o J, e sem acento, tá? Olio, normal. Vamos lá para a próxima. 100 grammi de sardoni saia. Isso aqui é interessante porque são anchovas salgadas, mas anchovas salgadas a gente já tem uma palavrinha em Vêneto que ela significa anchovas salgadas, já essa palavra aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela que é 100 grammi de incio. Incio já significa anchovas salgadas, portanto a gente não precisa de duas palavras para fazer como se fosse no português, por exemplo, ou o italiano também. O Vêneto já tem uma palavra que significa anchovas salgadas, que é incio. E depois também vamos ter aqui o sal a gosto. Sal a gosto se parece muito com o português, a gente simplesmente vai escrever sal a gusto. Sal a gusto. Foi escrito sae a piacer, mas não, nós vamos colocar aqui muito mais, enfim, nativo, muito mais natural, a gente fala sal a gusto. E a última que eu vou fazer a correção aqui para vocês, depois no outro vídeo eu posso também fazer a correção do preparo, o modo de se preparar, mas a última parte dos ingredientes, deixa eu tentar aumentar aqui na tela para ver direito, é a pimenta. Pimenta, enfim, como necessário seria basicamente lá a receita em português. Pevar. Exato, aqui está escrito ok, está legal, tem que ter um acento, porque apesar de ser paroxítona, é uma palavra que, sim, se a gente não colocar o acento ali, ela fecha com AR, e aí as pessoas, grande parte das pessoas vão ler pevar, até mesmo com acento, se não é um falante de Vêneto, é muito capaz da pessoa já ali e ler pevar, mas não é pevar, porque tem um acento aqui já dando a tônica da palavra. E na tradução original do nosso amigo ele colocou scelta, mas eu coloco aqui cernir. Cernir já dá a entender para a pessoa que ela vai ter que escolher quanto a quantidade que ela vai ter que colocar ali, né, de pimenta ou não. Isso realmente também vai de acordo com o gosto de cada um. Portanto, esses aqui são os ingredientes, eu fiz a correção, espero que tenha ajudado principalmente o nosso amigo e também a vocês entenderem como o Vêneto ele é uma língua própria, ele é diferente do italiano. É muito provável que as pessoas que saibam italiano, elas tenham já essa noção quando assistem esse tipo de vídeo, vejam, nossa, é muito diferente, né? O problema realmente são aquelas pessoas que não sabem nem italiano nem Vêneto e às vezes elas tiram conclusões equivocadas. Ah, não, é só um dialeto, é isso, aquilo, mas não é. Se você estudar italiano, você vai ver que no final das contas o italiano não vai servir para nada quando você tiver que falar Vêneto. São duas línguas diferentes. Então aproveita e aprende Vêneto.
tem aí as inscrições abertas para o curso de Vêneto, eu deixo aqui embaixo, se você quiser se inscrever para o curso de Vêneto. Se você já acompanha o canal, entre diretamente em contato comigo, eu posso fazer um desconto aí para você entrar no curso, e quem nessa abertura de curso entrar no curso de Vêneto já ganha também o curso de História dos Vênetos Antigos, que acontece também nesse mês, que é um curso mais curtinho, é claro, né? Mas já ganha aí de brinde esse curso aqui de História dos Vênetos Antigos. Aproveita e aprende aí a língua dos nossos ancestrais, a verdadeira língua dos nossos ancestrais, porque não era o italiano, né? O italiano é o toscano. O seu ancestral era vêneto ou era toscano? O meu era vêneto, não era toscano. Ele não falava toscano, falava vêneto. Então aproveita aí essa oportunidade e entra aí no curso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Strucon.